dans le verre du vent. Tu me manques, y en a secret. Après l'on rêve vain, encore de l'air et la vision, encore de l'air et puis rien. Pourquoi vis-tu si tard la politesse? C'est d'arriver le nord quand le temps nous presse. Perdão, Senhor, mas eu não posso fazer isso. O projeto Sentidos do Melodrama é um projeto que tem uma mais longa duração. Especificamente, esse espetáculo é vinculado ao projeto, mas dentro dele a gente tem alunos de iniciação científica, iniciação artística, pesquisadores de diversas categorias, e ele tem como foco a pesquisa do universo melodramático. Eu comecei a investigar o melodrama como a potencialidade do melodrama na formação do ator. Porque o melodrama é um tipo de atuação que foi um pouco banido dos nossos palcos. A gente costuma associar o melodrama a um teatro antigo, né? O dramalhão, o exagero. E eu fui investigar percebendo que o melodrama pode ser uma ferramenta muito interessante para o ator se soltar no palco, né? Acreditar num tipo de teatro muito codificado. Eu participo da Companhia Melodramática há 1 ano e meio. Iniciamos numa disciplina na faculdade e estamos seguindo o trabalho juntos. Esse espetáculo ele nasceu a partir do Melodrama da Meia-Noite, que é um projeto da companhia. E a partir disso nós resolvemos fazer um espetáculo que não fosse improvisação, que tivesse um roteiro fechado direitinho. E a partir disso a gente começou então a trabalhar em cima de improvisações e montar as histórias. Então saiu o espetáculo. A nossa história acontece em 2 cenários. O castelo da família Lancaster, lugar da riqueza e do poder, e a choupana da Ala Leste, que representa o trabalho e a miséria. O conflito Castelo-Choupana vem para o centro... É uma história de um casal que tem 2 níveis sociais, né? Esses vários elementos de reconhecimento de bebês trocados e etc. Mas tem 2 famílias, uma mais rica, a do mocinho, uma família mais pobre, e a da mocinha, uma família mais rica. O embate entre esse lugar do castelo e da choupana, né? A primeira história gira toda em torno da concretização desse romance. E aí tem uma cena que é intermediária, que é de transição, que é o momento em que a mocinha decide que vai embora para a Espanha, porque ela quer ser atriz. Ele vira cineasta e ela vira atriz, e aí isso começa a gerar outras relações, e aí a gente começa a brincar um pouco com um melodrama mais cinematográfico, né? Aí tem quiprocós mais ligados um pouco ao universo do Almodóvar, a relação policiais que aparecem, mortes, né? Mas tudo ainda dentro desse lugar das gêmeas, né? 2 gêmeas que estão envolvidas, né? Essas mesmas estruturas que se repetem, mas com papéis mais contemporâneos. Ele não pode se casar. Sabes muito bem que ela não tem dote. Estamos à beira da falência com a queda nas vendas dos perfumes Lancaster. Perdemos a maioria de nossas terras, assim como os nossos bens mais valiosos. Não se preocupe, querida. Tenho um plano. Mas, na verdade, tenho uma revelação a fazer. Uma vez, por meu nobre coração, permiti que uma família muito pobre ocupasse a parte leste e lá construíssem uma casinha para viver. E, de fato, ergueram uma choupana miserável, onde vivem até hoje. Céus! E nós esse tempo todo sem saber de nada. Sim.
Mas como são tempos de extrema necessidade, nós os expulsaremos de lá, demoliremos aquela choupana fétida e entregaremos as terras aos noivos. Graças aos céus. Eu não sei se conseguiria conviver com a culpa de nossa pequena Helene não poder se casar por não possuir um dote. Como a gente começa com um melodrama clássico, a gente começa com os dois papéis bem definidos. Então, a mocinha muito doce e o mocinho também. Só que, como fala da trajetória também do melodrama, ao longo eles vão se humanizando. E na parte final do espetáculo, que a gente já está abordando o gênero baseado no Almodóvar, eles começam a pegar características como cinismo, como sarcasmo, e o público vai acompanhando essa transformação. Que eles se apaixonam, e aí tem essa dificuldade porque são de famílias diferentes, né? Um é mais pobre que o outro, e aí vão se descobrindo, e aí ele pede ela em casamento, e aí aquele final feliz de todo melodrama clássico. E aí a gente começa a trajetória, que é a separação. Quando eles se separam, aí a história começa a desandar um pouco e vai entrando em outros lugares, que é o melodrama contemporâneo, né? Ele pedindo a ela para voltar e ela não querendo, ela quer... Que é o que é visto nas novelas, assim, geralmente. Radionovela, né? Radionovela, nas novelas e depois no cinema. Porque hoje conhecerá seu noivo. Renan de Sena, seu futuro marido. Mas o que houve, minha amiga? Mamãe, eu não posso me casar com esse cavalheiro. Pode. Esse cavaleiro é simplesmente o herdeiro mais poderoso de Paris. Coração, ele será a nossa salvação, meu amor. Mas, mamãe, eu conheci o amor da minha vida. Ele é dono de uma finíssima livraria de Paris. Foi ele quem presenteou com esse livro e é por ele que eu estou completamente apaixonada. Olha, o Lição de Melodrama é um espetáculo que tem dois grandes eixos de histórias, né, que se interligam. Tem um casal que, na verdade, faz o elo de ligação entre as duas histórias, que é o casal de mocinhos na primeira fase, que quando passa para a segunda fase, num melodrama mais contemporâneo, mais inspirado no cinema, em Almodóvar, eles acabam se separando, né? Então, tem a primeira história, ela é muito baseada nas histórias que foram construídas, na dramaturgia que foi construída a partir dos jogos de improvisação. Essa segunda história, ela migra mesmo, simbolicamente, ela migra de Paris para a Espanha, e aí tem um lapso de tempo, a gente não situa os anos, mas tem um lapso de ambientação, né, de uma ambientação mais clássica, como a gente pode ver pelo próprio cenário, e depois ele muda, ele passa a adquirir outras cores, né, parodiando a música, cores de Almodóvar. Essa relação fica muito evidente simbolicamente, especialmente pelo casal dos mocinhos, né, que são apaixonados, que tem aquele primeiro ideal romântico, né, da metade da laranja, das pessoas, um que nasceu para o outro, e isso vai, de um momento para o outro, esse ideário romântico que permeia todo o melodrama, ele passa a romper, porque a mocinha decide migrar para a Espanha para virar atriz, porque ela aí tem um ideário um pouco também feminista, né, ela tem que decidir um pouco entre o relacionamento e o desejo dela profissional. E aí, nesse segundo momento, que é um momento mais contemporâneo, aquele romance anterior, ele acaba se dissolvendo, eles se separam nesse processo de transição de um período para o outro. Para que se case comigo, é necessário que renegue o nome de sua família. Renegue o nome de sua família, mademoiselle. E então poderá se casar comigo. E passará a se chamar Sophie Lancaster. Farei tudo em nome do amor.
A nossa origem, a nossa linhagem é muito associada àquele momento, né? A geração Trianon, a influência do teatro francês, do teatro português, o melodrama, Procópio, os grandes atores, né? A gente pensava no Procópio Ferreira, Leopoldo Frois. Então, era um modo de atuação que vigorou durante muito tempo no nosso teatro. Se a gente pensar depois, década de 30 e 40, quando tem um processo de modernização, esse teatro começa um pouco a ser banido. A gente passa a ter um paradigma mais realista, mas, curiosamente, o público continua apaixonado por esse tipo de teatro. Então, o melodrama ele migra dos palcos mais convencionais e passa para os circos-teatros, que eram que conseguiam chegar em lugares mais periféricos, não só nas metrópoles, mas também em estados onde o teatro ainda era menos desenvolvido. Sou eu, Sophie Martin, sua irmã. Rezava hoje mesmo uma novena para Notre Dame do Guadalupe. É dia de seu aniversário, não é? Querida, e onde está Linda? Não sei. Apenas sei que fomos mandadas para orfanatos diferentes, nada mais. Nós começamos fazendo improvisações, né, dentro dos nossos ensaios, e essas improvisações deram origem a algumas cenas. E essas cenas, então, depois de improvisadas e trabalhadas, né, pelo diretor, então nós começamos a trabalhar a dramaturgia, fechar a dramaturgia dessas cenas. Na verdade, lapidar o diamante bruto, né? Nós trabalhamos com algumas características básicas do personagem. O tipo de olhar, o tipo de impostação vocal, e isso tudo vai sendo trabalhado e construído durante os ensaios, né? Às vezes, o diretor falava muito, cuidado porque esse seu vilão está muito mocinho, né? Está muito leve, então vamos pesar mais. E esse trabalho, que é o mais gostoso de fazer, que é de burilar esse vilão, de transformá-lo, deixá-lo mais duro. Né, dar peso, a gente trabalha através da impostação da voz, até mesmo o texto dele, às vezes precisa ser modificado para que ele fique mais vilão. Então, o melodrama, ele acaba sendo muito basilar na formação dos nossos atores. E aí, depois, não só tanto o melodrama quanto o universo do cômico, né? A gente tem muitos atores que têm esse lugar como referência. Então, trabalhar com melodrama também é trabalhar um pouco com as nossas origens, né? Com o nosso um pouco da nossa base, do nosso jeito, do nosso modo de atuar brasileiro. Então você... Sangue do mesmo sangue. Quando eu descubro o amor, ele foge de mim. Enquanto encontra a paixão, ela sai disparada. Um momento. Como posso ter certeza de que tudo que diz é verdade? Vindo logo de você? Ama, que vem mentindo ao longo de todos esses anos. Como podes duvidar de mim, senhora Lancaster? Logo eu, que venho servindo com tanto amor e dedicação há quase 20 anos. É verdade, Sophie. Por quê? É verdade. E essa negra só vem mentindo porque é sistematicamente paga para isso. Sim! Eu quero provas! Provas! A senhora terá. Mas assim, cada ator era livre de criar uma cena, apresentar uma cena, improvisar sobre a cena, e criando aos poucos uma dramaturgia. Então, o que cada ator fosse achando que era convincente ao personagem, a gente ia entrando, depois tirava uma cena, colocava outra, mas foi experimentando mesmo, né? E o contato cada um já tinha com melodrama. Alguns gostavam mais de cinema, outros eram mais chegados à novela, outros à literatura, e isso vai enriquecendo também. Sou eu. Isabel. Um pouco mudada, como vocês podem perceber. Como um pouco sabem, Sara e eu fomos criadas no mesmo convento. Éramos inseparáveis. Melhores amigas. Como irmãs. Quando
meninas trocávamos bonecas. Com o tempo, passamos a trocar confidências, segredos. Até que um dia Sara me pediu um favor. Como é que te tornaste esta mulher ingrata, Sara? Senhor Lancaster? Sim. Senhora Lancaster? Sim. Eu tenho uma revelação a fazer. No dia 24 de dezembro. O dia do aniversário de Helene. Sim, senhora Lancaster. Mais precisamente no dia do nascimento de Helene. A senhora Lancaster teve várias complicações durante o parto. E nascia uma linda criança. Graças a Notre Dame de Guadalupe. Cuidado com o que vai dizer, negra. Não há mais jeito, senhor Lancaster. O senhor não cumpriu o nosso acordo. Céus. Num dia 24 de dezembro, há 16 anos atrás, nascia uma linda criança. Morta! Deus! O senhor Lancaster, na euforia de sua dor ao ver uma menina nascendo e morrendo em suas mãos, fez-me um pedido e um acordo. Que eu arrumasse uma outra menina, um outro bebê para pôr no lugar de sua filha morta. A ideia é brincar um pouco também com esse lugar da lição, né? Uma aula de melodrama. Então, tem um personagem, um lugar de um personagem que é um pouco distanciado, um pouco épico, que é como se os atores começassem dando uma aula para os espectadores, mas eles acabam não dando conta e acabam se envolvendo, e aí tem sempre uma troca. Então, a gente vai criando algumas camadas de ficção, né? Como se fosse uma aula, e aqui no palco o que está sendo explicado acaba sendo mais forte e as cenas acabam personificadas aqui. Essas influências todas, né, dos pesquisadores, elas permeiam o espetáculo, né? Então, tem uma atriz que pesquisa o personagem, o papel cômico do melodrama, que é o nié ou o tolo, né, que é muito comum nos nossos circos-teatros. Então, tem uma cena cômica que acabou entrando no espetáculo a partir da pesquisa dela. Então, a gente tem várias cenas com vídeo, porque também o melodrama ele acaba entrando muito nessas outras mídias, né? É difícil de você assistir um espetáculo de melodrama em cartaz, né? Um teatro clássico, mas se você parar para assistir essa novela das 8, por exemplo, toda a estrutura do melodrama você reconhece. Quando ele vai expulsar uma família muito pobre de uma choupana que é construída em suas terras. E aí a sofredora, a dona da choupana, Senhor, essa casa possui, esse solo possui a nossa memória. E o Jean Lancaster fala, Senhora, memórias se apagam. Então ele espizinha o máximo que ele pode aquela personagem. Entre outras coisas, que ele fala, paixões são esquecidas, e o bordão do personagem, que é nos negócios não há coração, nos negócios há apenas negócios. Pequena descobriu o amor, está apaixonada. Mas não será possível. Você já está prometida a Renan. Posso saber o que está acontecendo com a minha família, na minha casa? Papai, eu não posso me casar com esse cavalheiro. Mas é claro que pode, menina. Este cavalheiro é o herdeiro mais rico de Paris. Desde quando estou prometida? Desde quando questiona uma ordem de seu pai? O que faremos agora, querido? Manteremos o acordo, Sophie. Mas não vejo que ela está apaixonada. Paixões se esquecem, minha querida. Tente compreender, Jean. Ela o ama. Minha querida, você bem sabe que, para mim, nos negócios não há coração. Nos negócios há apenas
negócios. Para ele, a vida é construída em cima de interesses comerciais, financeiros. A frase, o bordão é meu. O bordão foi, eu falei em improvisação. Foi, para mim, não tem como a gente explicar, né, de onde vem, mas na construção da cena, naquela improvisação, esse bordão caiu no meu colo. E aí, eu acho que foi muito bacana de poder aproveitá-lo e de poder usá-lo em cena mesmo. Dele ter sido agregado ao personagem e ter se tornado um bordão. Ele fala isso durante diversos momentos na peça. É engraçado fazer um vilão porque eu acho que todo mundo tem a sua sombra, né? E a sua sombra aparece. Então, quando você dá essa abertura e você deixa que isso venha, é muito legal. Belíssimo terreno. Mas essa choupana precisa ser colocada abaixo imediatamente. Ah, mas meu marido resolverá isso agora mesmo, não é? Infelizmente não há outro modo de dizer, senhor. Mas deve desocupar essa casa imediatamente. Senhores, esta casa... Não há mais nada o que fazer. Já ocuparam tempo demais as minhas terras, senhora. Juntem seus trapos velhos e vão viver em outro lugar. Senhor! Ai, Senhor! Estes solos possuem a nossa memória. Memória se apagam, senhora! Senhor, nosso filho é jovem, é trabalhador. Ele pode arrumar outro trabalho, pagaremos um dinheiro pela casa. Não se engane, senhor! Seu filho conseguirá no máximo um emprego como faxineiro na cidade. O lado negro dele está muito mais nas atitudes dele, né? A gente poderia falar que dentro do meu papel no espetáculo, eu estou muito mais próximo do galã que faz um vilão, né? Então, dentro do melodrama, dentro da estrutura melodramática, a vilania, a feiura dele está dentro das atitudes dele, né? Então, por isso que nem sempre é o feio. E no melodrama, às vezes, o feio ele faz muito mais o papel cômico, inclusive. Ele está muito mais ligado ao bobo, como o Quasimodo, né, do Corcunda. Então, a feiura dele está dentro das atitudes dele. A partir de dessas histórias, a gente começou a tocar nesses diversos elementos que compõem a dramaturgia do melodrama. Reencontros de irmãos, bebês abandonados, gêmeos e famílias, famílias rivais, os mocinhos, os vilões, todos esses clichês que, de alguma forma, serviam para esse ator em formação jogar, né, brincar com uma linguagem que é um pouco considerada fora de época. Né? Veja a orelha direita de meu filho. Seus amantes! A mancha! Sim, a mancha! Isso quer dizer que... Perdão, meu filho, perdão! Você foi adotado. Céus! Então eu sou filho deles! Eu não podia ter filhos. Há 16 anos atrás, O adotei. acabei vivendo um amor que não poderia se concretizar. Um amor proibido. Fui expulsa. Mas não queria que os meus filhos tivessem a mesma vida pobre e sozinha que eu. A menina já havia sido entregue a uma família muito rica. E me garantiu que o menino ainda estava no orfanato. Mas deve ter havido um engano. Aqui está o meu gêmeo. Querido. Meu gêmeo. Por exemplo, a cena de separação é bem típica. Todo mundo tá querendo um grande amor, né? Tem isso na novela, e é um pouco por aí também. No clássico, a gente começa com um sonho. E no Almodóvar, a gente termina com a realidade. Sem final feliz e sem utopia. Bem humanos, né? Me perdoe, senhorita. Eu não sei se devo acreditar no seu arrependimento. Deixe-me então beijá-la. Os meus lábios sentem em vossa boca. Aonde encontrar perdão. Eu renego o sangue. Esqueça o orgulho e deixe de usar o nome Lancaster.
Mas jura que teu amor é igual ao meu.